Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um encontro aqui da nossa aula, na nossa sala. Seja bem-vinda, galera de Betânia do Piauí, Hugo Napoleão, Jerumenha e Tanque do Piauí. Muito boa noite, muito prazer que nós vamos começando aqui com a nossa aula, com a nossa rotina, com os nossos dias, né? Sei que aí foi muito movimento, né, esse final de semana, muita mudança na história, muita mudança aí nas configurações, né, de várias coisas, mas estamos aqui, vida que segue, né, para quem, aqui a gente já pode falar de política, né, que aqui é a galera de outro nível, né, se a gente sabe, minha filha de 8 anos de idade estava super preocupada. Lá em casa eu tenho 2 filhos, aí um era Bolsonaro e a outro era Lula, né? E o mais novinho que era Lula. E aí eu não me manifestei em relação a isso com eles, né? Eu disse que o voto ele era secreto, que a gente carrega ali dentro de ideologias, princípios, valores, coisas que a gente acha importante para a nossa aquisição de cidadania, né? Mas eu não deixei, não esclareci nada para eles, até porque eles são muito novos para ter esse diálogo, mas eles viam essa comunicação, as propagandas eleitorais. E o mais novinho disse que não votava no Bolsonaro, né, por conta aí de algumas propagandas políticas, e ele acabava entendendo algumas coisas. E a mais velha votava no Bolsonaro. E aí, ontem, por conta da dinâmica, ela chorou muito, porque o partido dela, o candidato dela perdeu, e o outro fazia muita festa. Então, galera, eu tive essa dinâmica em casa ontem, mas o que mais importa é que vença, né, sempre o melhor, que vença sempre o que a maioria decidir, né? A democracia é isso. Respeitando os outros, né? A gente sabe que tem muitos embates, né? E minha filha estava super preocupada com como era que ia ser na sala, porque ela e poucas pessoas, só 5 pessoas queriam o candidato dela, e o restante na maioria era PT, né? E aí ela estava super preocupada. Eu falei, tensa, e isso realmente é algo angustiante. Eu vi hoje pessoas que não queriam nem trabalhar por causa dessas dinâmicas políticas. Então, gente, a vida segue, né? A gente tem aí uma nova história, um novo recomeço, recomeçar, né? Um novo caminho aí pela frente. A gente deseja que seja tudo maravilhoso. A gente espera, pede muito em Deus que a gente tenha esse discernimento. Nós somos adultos, né? Todo mundo que está nessa sala é adulto, com suas convicções, com a sua religião, com a sua ideologia, com seus princípios, com seus valores, com a sua cultura. E aí cabe a gente só respeitar, né? Então a gente começa falando disso. Galera, mas hoje nós vamos falar de atletismo. Queria deixar isso bem claro. Vida que segue, os adultos aí, por favor, nada de briga, nada de conversa, né? Vamos falar de algo bem legal, deixar esse clima mais suave para alguns. Vamos falar de atletismo. Vamos compreender as características da modalidade e as particularidades. E depois eu quero que vocês assistam uma competição de atletismo. Vocês podem escolher qual modalidade vocês querem assistir. Pode ser corrida, pode ser salto, pode ser arremesso, tá certo? E a gente vai começando essa aula. Galera, eu queria que vocês, pessoal que está aí no nosso chat, né? Pessoal de Betânia, Hugo Napoleão, Jerumenha, Rio Grande, né? Agora sim, galera de Betânia, boa noite. Pelo amor de Deus, não me deixem só, por favor. Não quero dar essa aula sozinha, não, gente. Quero vocês aqui comigo, tá? Então, hoje nós vamos falar de esporte. Lembra que na aula passada nós estávamos em esporte de precisão, né? Falamos de sinuca, falamos de golfe, falamos de tiro, né? Falamos de tiro. Hoje nós vamos falar de quê? De esporte de marca. O que é esporte de marca, galera? São aqueles esportes que vão atingir uma marca, um tempo, um peso, um metro, tá? Então, nós vamos falar de esporte de marca. Então, quais os esportes de marca que nós temos? Nós temos o atletismo, né? Nós temos a corrida, nós temos arremesso, nós temos lançamentos, nós temos a natação, nós temos ciclismo, nós temos inúmeros esportes de marca. Ok? Nós temos inúmeros esportes de marca.
E aí, minha gente, para a gente começar, nós vamos falar do atletismo. Dentro dos esportes de marca, nós vamos falar do mais, vamos dizer, do mais grandioso, dos esportes mais grandiosos que nós temos, atletismo. Então, a história do atletismo, ela é linda, né? A história do atletismo se confunde aí com a nossa história, com a história da humanidade, tá? E ele surgiu, né, galera de Tanque do Piauí, boa noite. Ele surgiu lá na Grécia Antiga, por volta de 776 antes de Cristo. Galera de Tanque, tá sem áudio, é bom procurar aqui os técnicos, tá? Podem procurar os técnicos para fazer aí a sua observação. Iracema, vê aí, pessoal aí do Tanque que tá sem áudio, tem pessoal da técnica aí para dar suporte a eles, tá certo? Galera, então, nós temos aí a história do atletismo. Antes dessa história do atletismo chegar aí na Grécia Antiga, em 776 a.C., já existiam corridas, né? Já existiam aí diversas modalidades. Eu queria que vocês parassem para pensar agora como que essas corridas, como eram essas corridas, como era o formato desses esportes, como que realmente, de fato, surgiu as corridas, né? Qual é a característica? Qual é a característica dessas corridas? Como elas surgiram? Como é o formato delas? Quais eram os formatos delas? Né? Quais os formatos? Qual conjectura? Como surgiu? Por que surgiu? Qual o formato? Né? Então, eu vou deixar aí 2 minutinhos para a galera de Betânia, galera de Tanque responder aí para a gente, Curral Novo, Napoleão. Coloca no chat pra gente, coloca assim, professora, eu acho que surgiu em tal época. Eu acho que surgiu assim, assim, assado. Nós estamos falando do atletismo. Mas as corridas, os lançamentos, eles existem há bastante tempo. Que tempo foi esse, né? Quando surgiu? Vou deixar aí 2 minutinhos e vocês me respondem. Bora lá, turma! Para a gente falar de atletismo, a gente vai falar das primeiras modalidades esportivas que surgiram na face da Terra, né? O atletismo, gente, ele se confunde exatamente com as primeiras formas dos nossos movimentos. Quais são eles? Corrida, saltos, arremessos. Arremessos, lançamentos, certo? Então, as nossas primeiras habilidades básicas
São correr, saltar, pular, arremessar. Então, quando que a gente faz isso? Desde quando que a gente faz isso? A gente faz isso desde sempre. Então, as primeiras formas de corrida que nós temos é lá na pré-história. O homem já corria na pré-história, né? O homem corria, o homem arremessava, o homem lançava, certo? Então, galera, isso tudo faz parte da configuração da nossa história, da nossa vida. Então, o atletismo, ele é as habilidades mais importantes que nós precisamos adquirir, vamos dizer que para todos os outros esportes, né? Às vezes o aluno diz assim, professora, eu nem sabia. Mas o atletismo, quem bem soubesse, praticava primeiro o atletismo para depois praticar as outras modalidades. Quem é professor de atletismo diz isso demais, né? Por quê? Porque são habilidades básicas. Todo esporte, ou quase todos, vai trabalhar corrida. Todos os esportes vai trabalhar saltos. Quase todos os esportes vão trabalhar lançamentos, né? E aí a gente pode ter uma variabilidade ali de alguns padrões de movimento, né? Em alguns outros a gente vai ter ali umas variabilidades, certo? A primeira corrida oficial que nós tivemos em 776 a.C., que foi na primeira edição das Olimpíadas, que aí isso formaliza a história do atletismo, foi uma corrida de 200 metros chamada Estádio, tá? Coroebus, né? Foi o primeiro vencedor dessa prova. Essa corrida ela tinha 200 metros. Diferente hoje da corrida de velocidade, que é de 100 metros, ok? Então, gente, os primeiros registros oficiais de corridas com formato de competição, ele já aconteceu ali no Egito há 5.000 anos antes de Cristo, né? Na China também já aconteceu essas modalidades aí, ok? Mas, galera, o formato do atletismo hoje moderno, que a gente observa hoje, as corridas nós temos as provas oficiais, né? As pessoas não sabem, mas as provas oficiais, elas são corridas, certo? Nós temos os saltos e nós temos os arremessos e lançamentos. Mas dentro dessas corridas, nós temos corridas rasas, com barreiras, com obstáculos. Nós temos a marcha atlética, nós temos os revezamentos, nós temos os saltos, nós temos arremessos e lançamentos, que são coisas diferentes. Nós temos também a prova combinada, que essa prova combinada é uma mistura de várias modalidades juntas, que a gente vai falar disso já já, ok? Bora lá, gente. Em cada uma dessas provas, há um total de aproximadamente 20 modalidades diferentes, ok? Essas modalidades, gente, elas vão se diferenciar exatamente pelo tipo, tamanho, equipamento que são utilizados. Por exemplo, corridas, nós temos as corridas de 100 metros, corrida de 400 metros, nós temos a corrida de 800 metros, nós temos a corrida de 1.000 metros, 5.000 metros, nós temos as provas de fundo, as provas de meio fundo, as maratonas. Então, tem muita coisa para falar de corrida. Nós temos corridas com barreiras, corridas com obstáculos, que são várias possibilidades ali. Além de ter as provas masculinas e femininas. Ok? Então, o atletismo, ele é um complexo de provas, né? As pessoas acham que o atletismo, ele é só corrida, né? Algumas pessoas erroneamente acham isso. Mas não, o atletismo é uma modalidade que tem ali várias responsabilidades de vários esportes ali dentro, ok? Então, em 1912 foi fundada em Londres, tá? A Associação Internacional de Federações de Atletismo. E dentro dessa associação, nós vamos comportar ali várias federações de atletismo do mundo inteiro, ok? Gente, o atletismo, ele é considerado aí um dos esportes mais favoritos pelos ingleses, mas também é um dos esportes mais praticados e mais aceitos por todo o mundo, né? Por todo o mundo. Eu sou super suspeita para falar do atletismo. Não fui atleta de atletismo, mas eu tenho uma afinidade grande com a prática. Foi uma das práticas mais difíceis que eu paguei na faculdade. Porque o atletismo, gente, ele tem muitas minúcias,
tem muitos detalhes que são super importantes, tá? E tem muitas regras. O atletismo é cheio de regras. É cheio de detalhezinhos que fazem a diferença, certo? Então, o esporte, ele ficou conhecido aqui no Brasil no século XX, certo? Em 1952, nós tivemos aí a Ademar Ferreira da Silva, conquistou a nossa primeira medalha de ouro no salto triplo, ok? Nos Jogos de Helsinki, na Finlândia. Depois nós tivemos aí outros atletas que foram vitoriosos no atletismo. A gente tem a Malremagem, nós temos um outro atleta agora de salto, que eu esqueci o nome dele, inclusive ele foi medalha de prata no Brasil, nas Olimpíadas ainda no Brasil, esqueci o nome dele. Salto também, salto com vara. A gente teve salto triplo com a Malrem. Nós tivemos já aquele atleta agora na corrida, né, um rapaz que eu esqueci o nome. Gente, eu sou péssima para nome. Não me perguntem nomes, porque eu sou verdadeiramente ruim para nomes. Quando eu digo que eu esqueço o nome do meu menino, o povo não acredita. Eu esqueço, gente. Tô brincando. Vamos lá, gente. Corridas rasas, corridas com barreiras e corridas com obstáculos. Até aí, galera, alguém tem alguma dúvida em relação à classificação das provas de atletismo? Então, as provas de atletismo vão ser classificadas da seguinte forma: corridas, saltos, arremessos e lançamentos, certo? Agora a gente vai falar das corridas. Aí, galera, vocês podem trazer para a gente as dúvidas que vocês tiverem. Eu vou deixar agora só um minutinho, só para vocês colherem as dúvidas. Aí tem alguma dúvida, se vocês quiserem que eu volte algum slide, ou que vocês estão com dúvida em alguma coisa, vocês podem falar agora, tá bom? E a gente vai prosseguir aqui com as corridas. Um minutinho, Rafael. Bora? Então, galera, sem dúvidas, né? Eita, tá todo mundo fera aí no atletismo, né? Sem dúvidas. Bora para as corridas, gente. Corridas. A gente vai para as corridas rasas, corridas com barreiras e corridas com obstáculos. Vou falar pausadamente para que vocês não errem mais, tá? Então, quando a gente diz assim, corridas rasas, elas são as mais curtas. São as mais curtas. A gente tem as corridas curtas de distância, né? Ou tiros rápidos. E esse percurso aí das corridas curtas, elas variam de 100 metros a 3.000 metros, ok? As corridas mais curtas e as corridas mais rápidas é a de 100 e a de 100 até 800 metros são as mais rápidas, tá? As mais curtas é a de 100 e as mais longas, as de 10.000 metros. Gente, as corridas com barreiras, elas são diferentes, porque elas têm ali a corrida de 110 metros e 400 metros, tá? Enquanto as de obstáculos são de 3.000 metros. A feminina, tá? A corrida de barreiras também, ela é igual ali para masculino e feminino. Gente, vocês vão perguntar, professora, as corridas rasas, elas são diferentes para homens e para as mulheres? Não, não são diferentes. As mulheres fazem a corrida de 100 metros, assim como os homens também, e tem a prova de 400 metros também. O que vai diferenciar, galera, é o tempo.
né? Porque os homens, eles são mais rápidos do que as mulheres de verdade. Porque eles imprimem mais força, porque são questões fisiológicas e genéticas, né, que estão envolvidas. São caracteres genéticos masculinos que são levados em consideração aí nas provas de torque, nas provas de velocidade, tá? Por isso que o homem, a pessoa mais rápida no mundo é um homem. Vocês sabem o nome desse homem, galera? Que é a pessoa mais rápida do mundo. Alguém sabe me dizer o nome dele? Até hoje ele é imbatível, né? Não sei se vocês sabem, mas ele é imbatível. Vocês sabem me dizer o nome desse homem? Alguém sabe me dizer o nome dele? Galera, o nome dele é esse, tá? Vocês não vão esquecer nunca mais, por favor. Ele é um jamaicano. Usain Bolt. O homem mais rápido do mundo, 9,58 o tempo dele. Ok, galera? Aí, galera, nas corridas, né, essas distâncias, gente, a gente tem as provas de adulto, tanto de homem como de mulheres, possuem a mesma distância, como eu falei para vocês. Nas corridas, a partida tem um tiro de largada e, dependendo da corrida, a saída é baixa. Vocês sabem o que é a saída baixa, gente? É quando o atleta ele fica agachado, né? Ele fica quase com a cabeça no chão, né? Ele fica numa posição que a gente chama de saída baixa. A partir de corridas mais que não requer uma largada rápida, eles vão utilizar uma saída alta, que a gente chama saída em pé, ok? Mas a saída baixa geralmente é para as corridas rasas, as corridas mais rápidas, ok, galera? Então, corrida rasa, saída baixa. Corrida de média distância, saída alta. Ok? Alguma dúvida até aí, galera? Alguém está com alguma dúvida em relação às corridas? Acredito que não, né, meu povo? Aí a gente vai falar da marcha atlética. Professor, o que é essa marcha atlética? Gente, vocês já viram um tipo de corrida que a pessoa parece que está dançando? Alguém já viu? Alguém já viu a marcha atlética? A marcha atlética, gente, ela tem dois percursos. Tem 20 mil metros, que é 20 quilômetros, tá? Ou 50 quilômetros. Vocês vão me perguntar assim, professor, a marcha atlética é maior do que a própria maratona. Maratona, galera, é 45 quilômetros. Aqui é, 50 quilômetros. Gente, 50 mil é a mesma coisa, 50 mil metros é a mesma coisa de 50 quilômetros, ok? 20 mil metros é a mesma coisa de 20 quilômetros. A cada 1.000 metros, a gente tem 1 quilômetro. Galera, mas essa modalidade, tá? A modalidade aqui tem uma diferença, a marcha atlética, as mulheres, elas só fazem a prova de 20 mil. Eu até eu conheço um treinador, ele é muito meu amigo, o Nilson, treinador aqui no Piauí, no Maranhão também. Esse cara é fera, já teve vários atletas, inclusive vários atletas que já foram aí para competições internacionais, fora do Brasil também. Competições nacionais e internacionais. E Nilson foi atleta, inclusive, de marcha atlética. Quando eu soube, ele já veio até aqui no Canal Educação, ele fez participação aqui conosco. Eu fiquei super feliz com a participação dele. Quando o Nilson me falou sobre essa marcha atlética, eu morri de rir, porque ele era atleta de marcha atlética. E a marcha atlética, ela é cheia de detalhes, né? Eu confesso para vocês que na faculdade eu não consegui fazer marcha atlética. Um dos esportes que eu não consegui praticar, não consegui fazer, porque o movimento, gente, você só pode tirar o calcanhar do chão quando o outro estiver apoiado. Não existe um pé de flutuação na marcha atlética. E é super difícil a técnica, não consigo fazer, já tentei várias vezes. Mas como não é meu objetivo, né? Não tenho um objetivo de ser atleta de marcha atlética, não tem por que eu ficar treinando uma coisa que eu não vou praticar, né? Então, galera, a regra diz, né, sobre a marcha atlética, que eles têm que correr sem tirar totalmente os pés do chão,
né? Eles ficam com os pés colados no chão. Eu digo que é uma caminhada rebolada, né? Eles rebolam. O Nilson sorriu demais quando eu falei sobre isso. Os árbitros, gente, há vários árbitros aí no percurso inteiro, porque pode acontecer de ter ali um descumprimento, um atleta acabar tirando ali mais um pé, e aí o árbitro, se visualizar, ele vai receber a advertência, né? Nesse caso, se ele receber até 3 advertências, eles podem ser eliminados da competição, tá? Por exemplo, antigamente, no atletismo, as saídas, se você queimasse uma saída, você tinha a segunda chance. Hoje não existe mais essa chance, tá? Então, há ali uma necessidade de adequação, de formalização. É porque era super chato, gente, quando queimavam a partida, tem que voltar novamente, o atleta fica ali meio, vamos dizer, que às vezes perde até a concentração. Então, hoje não é mais permitido queimadas. Se você queimar a saída, não há mais oportunidade de você voltar. Bora lá, bora entender as provas de revezamento. Então, as corridas de revezamento, elas são 2 para ambos os sexos, a 4 por 100 e a 4 de 400. Então, são realizadas entre equipes, cada equipe tem que ter 4 corredores, né? O que sai na largada, o que recebe a primeira vez o bastão, o que recebe a segunda e quem recebe por último o bastão. Então, galera, essa regra é o seguinte, eu não posso fazer mais do que 1/4 da prova. Cada 1/4 da prova, ela precisa ser percorrido por atleta, pelo atleta que tem que fazer aquele percurso. Então, no fim daquele 1/4, você tem que passar o bastão para o atleta seguinte. Essa é a corrida de revezamento. Então, nós temos aí 2 tipos de corrida de revezamento, que é 4 por 100 e a 4 por 400. E a das que eu mais gosto, as provas dos saltos. E aí, gente, essa prova, ela realmente é uma prova extremamente delicada, uma prova extremamente dinâmica. E dentro da complexidade das provas de saltos, foi uma que eu não consegui fazer na faculdade, né? A gente não conseguiu fazer exatamente pela estrutura. Infelizmente, na faculdade, quando eu estudei, a gente não tinha... Nós tínhamos até uma vara para fazer o salto com vara, mas a gente não tinha colchão adequado para fazer a queda, né? É realmente uma modalidade que tem risco de quedas, risco de fraturas, risco de acidente. Então, a gente precisa estar ali com um equipamento adequado para fazer a realização da manobra, né? Fazer a realização da modalidade. Então, galera, eu quero que vocês tragam aí uma dúvida, só uma dúvida, não quero nada demais. Quero a galera de Betânia, Curral Novo, Napoleão. Nessa, professora, eu tenho uma dúvida no salto, né? Vamos dizer assim, qual é a dúvida? Que cor é a vara, né? Vamos dizer, como que faz esse salto, né? Eu quero que vocês digam isso para mim, tragam uma dúvida aqui para a gente responder sobre os saltos, tá? 1 minutinho, Rafael. De educação física, sabe dos esportes, né? Bora nós. Galera, então os saltos, né? Os saltos, nós temos 2 tipos de salto, que a gente chama saltos verticais e os saltos horizontais. Salto horizontal, a gente chama de salto à distância, salto em distância, né? Que a gente chama de salto de distância.
E o salto com vara, que é o salto vertical. Esse realmente, o salto com distância, eu consegui fazer. O salto horizontal a gente conseguia fazer na faculdade, né? Que é o salto em distância, o salto triplo a gente consegue fazer. O que a gente não conseguia fazer era o salto com vara, né? Que é o salto vertical. Então, foi bem difícil para a gente, assim, foi bem frustrante para mim, principalmente porque eu sou apaixonada pelo atletismo, acho linda a prova. É uma modalidade, assim, muito desvalorizada no nosso país. Nós teríamos muitas possibilidades se a gente tivesse mais recursos para trabalhar o esporte, no esporte educacional. Eu fico assim, meu coração tem... aqui a nossa colega intérprete aqui estava comentando que devia ter mais aulas de educação física, fato, né? Fato, porque a gente tem tanta coisa para ensinar, tanta coisa que a gente vê, eu vejo nos meus alunos muita habilidade. Às vezes a gente vai ensinar um esporte para um aluno fica abismado com as possibilidades, com o quanto que eles são habilidosos, né? E eu fico pensando assim, meu Deus, como poderia ser diferente se a gente tivesse ali a possibilidade de trabalhar práticas diferentes, né? Então, galera, o que a gente pode trabalhar, né, dentro desses saltos? O que a gente pode ter? Ali a gente tem um salto em distância, que a gente mede a distância a gente tem uma corrida, que a gente chama de corrida de aproximação, e tem uma distância, um salto dentro de uma caixa de areia. No salto triplo é a mesma coisa, só que aí a gente tem uma jogada de pernas, que a gente faz, uma jogada de perna para fazer um salto triplo, ok? E o salto com vara, a gente vai utilizar ali uma vara para transpor um sarrafo, que é um equipamento que vai estar ali nas alturas, tá? Para fazer essa transposição, certinho? Gente, as varas, né? Vocês não me perguntaram nada, porque a galera sabe tudo aí, galera de Betânia, né? Geromênia, Rio Grande, Tanque, vocês ficam muito calados, eu fico morta de preocupada. Ou vocês estão entendendo tudo, ou vocês não querem conversar comigo, ou vocês estão intrigados comigo, né? Ou vocês não sabem, não querem trocar ideia comigo, né? É o que eu acho que vocês... Galera, e tem um detalhe, né? Galera de Elesbom Veloso, ó, vocês estão me prometido aí uma viagem para Elesbom Veloso. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho uma viagem programada para Elesbom Veloso, aí para a cidade de vocês. Bora lá, vocês não querem me chamar aí, galera de Rio Grande, Tanque, Hugo Napoleão, Curral Novo, ninguém me chama. Aí a galera de Elesbom Veloso já me chamou aí para ir para aí. Roubinho aí, qualquer hora dessa. Bora lá, galera. Então, vara, né? A vara, ela mede aí 2,80 até 3,40 para homens e como para as mulheres. Então, o atleta, ele faz ali uma corrida de aproximação, né? Para pegar impulso. Essa vara, gente, ela é de um material que a gente... extremamente resistente. O material, ele precisa ser resistente porque ele precisa ser flexível, porque eles vão transpor ali aquela barra que a gente chama de sarrafo. E o objetivo é ultrapassar o sarrafo sem derrubar. Né? A galera diz assim, professora, não pode tocar o sarrafo? Se você tocar e não derrubar, ok, pode. Mas o sarrafo, ele é super sensível, gente. É super sensível. Então... às vezes, do nada, às vezes, uma triscadinha de nada. Muito bem, galera de Betânia. Até que enfim, gente. Muito obrigada. Uma triscadinha de nada, galera. Você derruba o sarrafo. Ok? Betânia está dizendo que estamos aprendendo, né? Estamos sendo bastante explanado o conteúdo. Muito bem. Muito bem, galera de Betânia. Cheiro no coração de vocês. Bora lá, galera. Então... o objetivo é não derrubar o sarrafo, né? Não sei se vocês já viram as competições, né? Os atletas, eles têm 3 tentativas, né? Eles podem colocar a altura que eles planejam, tem lá um limite, eles já chegam com uma marcação. E aí, eles vão tentando ultrapassar aquela marcação. Se o atleta, ele tem 3 saltos, naquelas 3 tentativas, ele conseguir, ok. Se ele quiser aumentar, ele pode. Certo? E aí vai valer aquela altura que ele conseguiu ultrapassar. Por exemplo, se eu coloquei 5,10, aí veio o meu competidor.
adversário. Meu adversário coloca 5,15. Se ele ultrapassar, a marca que está valendo é 5,15. Então, eu tenho mais duas possibilidades de tentar 5,15 ou 5,20. Eu posso tentar. 5,17, 5,12. Eu vou tentando 5,15, né? Então, 5,17, 5,20. Eu vou tentando ali conforme as minhas possibilidades. Então, vai valer a maior altura, ok? Vai valer sempre a maior altura. Então, galera, após os saltos, né, esses atletas, eles caem no colchão. Não sei se vocês já viram. Esse colchão, gente, ele precisa estar adequado. Por isso que eu falei para vocês. Na faculdade, eu não tive a possibilidade de fazer esse salto. A gente tinha vara, mas a gente não tinha colchão. Por quê? Olha só a angulação que esse atleta faz para pegar impulsão, né? Não conseguimos fazer isso na faculdade, porque não tínhamos colchão, risco de queda. Se você cair a 3 metros de altura, você tem fraturas, né? Você tem problema sério aí com seus ossos, vocês podem se machucar sério, né? Então, e acontece, eu não sei se vocês já viram nas Olimpíadas, já aconteceram, acontece toda hora, eles vão saltar e caem, deslizam. Às vezes o local de encaixe não está correto, e já acontece várias vezes. Os atletas eles estão acostumados, né? Porque eles vivem isso na prática. É que nem um atleta que vai se esbarrar no futebol, né? A gente sabe que tem uns confrontos no futebol, os atletas podem se machucar de verdade. Eles estão preparados para isso. Agora, nós, que somos meros mortais, que vamos só praticar uma atividade aleatoriamente, pode ser bem desastroso para a gente, né? Gente, e os saltos horizontais, como eu falei para vocês, nós temos o salto em distância e o salto triplo, que são as modalidades mais fantásticas que tem, né? Eu adoro o salto triplo. Ave Maria, sou apaixonada pelo salto triplo. Acho massa de verdade. Então, galera, como eu falei para vocês, esse salto ele tem ali uma certa distância. A gente precisa fazer uma corrida de aproximação para pegar impulso para cair na caixa de areia. E para a gente finalizar a nossa aula de hoje, vamos finalizar falando dos arremessos e dos lançamentos. Então, arremesso, galera, a gente tem só arremesso de peso. Lançamento, a gente tem lançamento de peso. Não, a gente tem martelo, disco e dardo, tá? Lançamento de disco, lançamento de dardos e lançamento de martelo, ok? Já na prova de arremesso, a gente vai ter o arremesso de peso, que é uma esfera que pesa aí 726 quilos na modalidade masculina, e na modalidade feminina é uma esfera de 4 quilos, tá? Igual ao martelo também. Gente, a regra diz, né, para quem não sabe, no caso do arremesso e do lançamento, quanto mais longe você jogar um determinado objeto, mais, vamos dizer, mais você vai pontuar. Ou seja, quanto maior, né, a gente falou que é um esporte de marca. Então, quanto mais longe você jogar, maior vai ser a sua pontuação. Ou seja, jogou a 10 metros. Uma observação que eu vou fazer, né, o dardo, gente, ele parece uma flecha. Vocês vão imaginar. Esses são tão elementares, gente, tão elementares essas modalidades que vocês imaginam. Uma coisa que vocês fizeram quando era criança, jogar pedras. Qual criança nunca jogou uma pedra? Qual criança nunca jogou uma bola, né? Arremessou uma bola? Qual criança nunca jogou, vamos dizer, uma bolinha de gude, né? Vai jogar longe. Quantas vezes vocês não já testaram? Vamos ver quem jogou uma pedrinha no rio, no riacho, na lagoa, mais distante. Vamos ver quem vai ganhar. Vocês correm para jogar a pedra mais longe, não é verdade? Vocês não já fizeram isso? Eu fiz, gente, demais. Tudo que vocês puderem imaginar na minha vida, eu já fiz. Eu era muito travessa, gente. Não era insuportável, não era traquina demais, mas eu era travessa demais. Então, tudo de movimento eu experimentei na minha vida. Lançamento, lançar varas, né? Você vai lançar um objeto, uma lança, né? Então, o lançamento de dardo, que é essa lança que a gente fala, né? Que é tipo uma lança, o dardo é tipo uma lança.
ele tem uma característica bem peculiar, né? Por conta deles atingirem altíssimas velocidades, por conta deles alcançarem distâncias gigantescas, né? Hoje eles são preparados para não alcançar. Eu li isso, eu fiquei impressionada, eu não sabia disso. Os atletas conseguiam alcançar distâncias enormes, né? E aí os dados hoje são preparados para não alcançarem mais essas distâncias. Eu falei, ai meu Deus, a gente vai preparando o material para alcançar maiores distâncias. Hoje o dardo, eles têm uma característica, é não alcançar tantas distâncias e nem tanta velocidade. Exatamente para precaução mesmo, se precaver em relação às pessoas que estão assistindo a modalidade. Só para vocês terem ideia, nas provas de arremesso, lançamentos, eles fazem dentro de umas gaiolas. E quem vai assistir a modalidade fica muito distante do local dos arremessos e dos lançamentos. Por quê? Para evitar acidentes. E acidentes acontecem. Ok, galera? Então, hoje nós falamos aqui, explanamos só um pouquinho de cada coisa aqui do atletismo. A gente podia passar assim um semestre inteiro falando de atletismo e não dava fim, viu? Porque é coisa para falar, muita coisa. Mas a gente vai ainda falar mais um pouquinho mais para frente, a gente vai trazer mais coisas do atletismo. E eu queria agradecer demais vocês. Beijo, meus amores, galera aí de Betânia, Curral Novo, Elesbom Veloso tá intrigado comigo, não quero mais nem me receber lá, né? Hugo Napoleão, Gerumênia, Rio Grande. A gente vai se encontrar aí na próxima semana, né? Temos feriadão na quarta, né? Mas estamos aí. Beijos, tchau, tchau.